Um dos dias que a gente sabe, pelo menos, quando está chegando no fim, né? Pois é. Quando eu fui para a secretária me deu essa caneta, eu falei, não deve estar boca, geralmente fica tudo meio falando. Vamos lá, tem uma preta aqui, vamos lá. Vai ser salvo, né? Então é o seguinte, oi? Não, vai que a caneta salva. Ela resolvendo foi o que ela está molhando. Oi? A substância mesmo que o senhor disse que usa no quadro para ficar melhor, é vaselina? Para passar aquele que eu uso lá embaixo, no quadro branco, não, a gente passa suave, com um paninho molhado e para bem. O problema é que às vezes as moças que fazem limpeza, elas passam cera. O quadro fica brilhando, aí você não consegue escrever. Uma vez o professor do quadro dá uma beleza. Eu falei, cacete, quando eu cheguei lá, o quadro está brilhando. Não consegui escrever nada. Aí eu pensei, bombril, sabe? Peguei bombril, comprei bombril no supermercado e raspei o quadro todo com bombril. Aí melhorou. É água, só água. Agora esse quadro branco tem um solvente para usar no quadro branco. Não é álcool, descalço. Álcool tem um solvente que é só para quadro branco. Algum tipo de experiência. Abstrato. Tentativa e erro. Ele tira isso aqui, né? Bom, pessoal, então, eu mandei alguns e-mails para vocês, explicando. Mandei um trabalho, através do João Paulo Nil, esse trabalho que eu mandei, que é dos metamateriais de troca, né? Então, é uma eletrodinâmica interessante, essa eletrodinâmica de troca, sobre a qual nós vamos falar também, e eu vou colocar esse trabalho aqui numa próxima discussão. Hoje eu queria trazer a discussão, no primeiro dia de encontro, nós deixamos uma eletrodinâmica isotrópica, até o Gustavo já discutiu comigo, ele passou e-mail, a gente trocou umas ideias, né? Ele já fez o de tarefas, então eu vou colocar aqui, se eu me lembro bem, é a chamada. Essa eletrodinâmica ela é chamada eletrodinâmica anisotrópica. Eu, quando mandei para vocês, eu acho que no primeiro ou segundo e-mail, eu mandei uns vídeos que eu tenho sobre novas formulações de eletrodinâmica. Eu mandei, eu acho que nesse último e-mail dessa semana, agora, no comunicado 2 bis, no comunicado 2 linhas, eu mandei uma atualização que eu fiz daquelas eletrodinâmicas. Eu tenho uma lista e aí apareceu uma nova eletrodinâmica. Eu botei na lista de não lineares. Então a gente hoje tem 20 eletrodinâmicas não lineares, uma eletrodinâmica com um nome engraçadinho. Ela se chama MED Max. Max é o louco. MED Max. Porque tem a Mod Max, já é conhecido. Essa eletrodinâmica Mod Max é muito interessante. A gente já tem estudado, trabalhado nela. Foi elaborada por um grupo da Universidade de Padua, lá na Itália, e é uma eletrodinâmica com propriedades conformes, muito interessantes até para quem também trabalha com buraco negro. E aí agora tem essa MED Max, né, que vai estar na direção. Só que essa MED Max é uma eletrodinâmica, mas acoplada com a gravidade e com a constante cosmológica, e ela então dá conta, assim, é um estudo que pode ser interessante para energia escura. Então, nós vamos falar sobre ela oportunamente também quando a gente falar nas eletrodinâmicas não lineares. Mas essa lista que eu mandei para vocês, que eu atualizei agora, eu tinha mandado a lista atualizada, eu acho que em julho do ano passado. Aí eu mandei a lista agora de março, colocando essa média em março. Então, a gente tem hoje 20 formulações não lineares. Essa formulação que é eletrodinâmica anisotrópica, ela também é chamada anisotrópica de Caulfield-Jacquard. Vou explicar um pouquinho isso. Ou também eletrodinâmica com violação desse movimento eletrodinâmica, como violação da simetria de Lorentz. E violação do CPT. Bom, já chegou que ela pode falar de violação da simetria de Lorentz e violação do CPT
também, porque CPT, nessa invariância CPT, conjugação de carga, paridade e reversão temporal, é uma simetria que necessariamente existe para todas as teorias quânticas de campo, que sejam causais, que sejam covariantes de Lorentz. Então, tem chamado teorema, não é nem uma suposição ou uma imposição, é o chamado teorema do CPT, que foi demonstrado na década de 30, depois a demonstração formal veio na década de 50, mostrando que isso é uma propriedade inevitável. Mas essa eletrodinâmica, ela quebra CPT porque ela quebra a simetria de Lorentz. Então, ela quebra CPT e quebra, também é conhecida assim, na literatura, né, que fala de quebra da simetria de Lorentz, são modelos de gauge com quebra da simetria de Lorentz, essa eletrodinâmica é a mais popular. Então, ela tem essa estrutura. Quer dizer, o campo elétrico continua sendo, né, como eu tinha colocado no primeiro, menos o gradiente do potencial escalar, menos a derivada temporal do potencial vetor, e o campo magnético rotacional de ar. Quantos de vocês, né, sem vergonha de dizer que não sabem, são familiares, conhecem, sabem trabalhar com formulação covariante do espaço de Minkowski? Se alguém tiver dificuldade, tem várias aulas no Professor Global, de cursos de elétrica. Lá no Professor Global, se vocês entrarem naquela barrinha física quântica, todo mundo pode se cadastrar, não se paga nada, né? Cadastra ali, aí você pulsa a sua senha, e ali tem eletromagnetismo. Esse fim de semana eu estava vendo, eu não sabia, tem curso de eletromagnetismo desde 2012, dos que eu tenho, né? Até 2019. Está filmando, né? Até 2019, até antes da pandemia. Então, ali, vocês entrando nos cursos de eletromagnetismo, teve semestres, como era presencial, né? A gente fazia uma coisa assim, mais detalhada. Tem várias aulas sobre formulação covariante no espaço de Minkowski. Quer dizer, quando a gente reúne, né, os potenciais através de um quadro vetor, né, que é o potencial escalar sobre C e o potencial vetor, e aí o field strength, né, o F mini, né, que a gente vê, que é o dmi a mi, menos o dmi a mi, né, ele tem essas componentes aqui. O F 0i são as componentes do campo elétrico, e o FJ vai dar o campo magnético, menos epsilon, i para cá, campo magnético, componente K. Então, essa forma covariante absorve tudo isso sob uma forma de uma matriz. Na verdade, a gente pode escrever isso aqui como uma matriz 4x4 no espaço de Minkowski, vou colocar aqui. E aqui fica 0, aí aqui fica a componente x sobre c, componente y sobre c, componente z sobre c. Nessa matriz é simétrica, menos x sobre c, menos y sobre c, menos os três componentes do campo elétrico, né? E aqui é 0, e aí aqui é 0, 1, aqui é 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, então aqui é menos dz. Aqui é 1, 3, aqui é dy, aí aqui é dz, aqui é 0, e aqui é 2, 3, 2, 3, 1, menos x, aqui é menos dy, aqui é x, e aqui é 0. Se quiser, então a gente pode reunir os campos elétricos. Estou só falando isso porque quem já conhece, muitas vezes prefere trabalhar com a formulação covariante, ou então trabalhar com a formulação, as equações de Maxwell. Então, na formulação covariante, elas ganham essa forma aqui, né? dmi f mini igual a mi0, a corrente jmi, e depois aqui vai dar conta da equação de Gauss do campo elétrico e da equação de Ampère-Maxwell do campo magnético. E aí as chamadas equações homogêneas, né, Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo, elas saem dessa equação aqui, onde esse aqui é o dual, né? Ou essa equação aqui também pode ser reescrita como sendo dmi, que é a chamada identidade de Bianchi, mais dmi fkmi, mais dk f mini igual a 0. Então aqui nós temos Gauss elétrico e Ampère-Maxwell. Aqui nós temos Faraday-Lenz e Gauss magnético. Mas
Isso aqui que eles não sabem bem, se quiser aprender, acho que é importante aprender, porque hoje até o pessoal da matéria condensada está já adotando a notação covariante. Não tem um formalinho de as equações de Marx eu vi uma só, acho que é a álgebra não comutativa. Não, você pode usar, ou a álgebra não comutativa pode usar em formas diferenciais, né? Nas formas diferenciais, mas aí nas formas diferenciais você reduz um pouco mais, mas são duas também. Numa álgebra não comutativa você pode reduzir tudo, porque na mesma relação você tira as duas, a identidade de Biano e as equações conformes. Bom, então eu vou seguir por enquanto a notação padrão, que é a notação que geralmente o livro de eletromagnetismo usa, né? Mas quem quiser fazer uma notação covariante, quiser aprender bem, tem mais aula lá que eu dei bastante detalhe. Tem também no Professor Global, nas atividades formativas de verão, uma vez eu dei, veio muita cara, era presencial, vinha muita gente para a graduação, eu fiz um mini curso só sobre também formulação covariante no espaço de micro-ondas. É bom aprender isso, porque depois quem vai fazer gravitação, astrofísica, relatividade geral, a matéria condensada, muitas vezes enquanto os termos já aparecem muito com a notação covariante. Mas, só estou lembrando, tem um professor global. Então, vou tirar a notação covariante daqui e vamos escrever as equações de Marx. Eu passei para a gente discutir algumas coisas. Né? Eu passei, não sei se todo mundo, quer dizer, quem tentou fazer, como eu falei com você, né? Quando eu faço as tarefas, eu estou deixando tarefas, eu não cobro, né? Não boto a ponto para a prova, porque não tem prova, não tem nada disso. Faz quem quer. Aí o Gustavo, pelo menos o Gustavo me escreveu, no telefone, no seu e-mail, a gente marcou, teve duas reuniões, né, Gustavo? Alguma coisa assim, né? Uma reunião, ele me mostrou o que fez, a gente discutiu, mas uma coisa, não, todo mundo se cita ali. Eu estou procurando também o João Paulo, né? E fico lá na sala de Iraque, no terceiro andar. Tá? Bom, então aqui nós temos divergência, equação de Gauss. E aí, o campo se acopla e a gente tem C, aí aqui tem um vetor externo, que se acopla ao campo magnético. E isso aqui, tá? Da equação, que a gente chama de equação de Gauss, ou de Gauss, né? O campo, a novidade está aqui, então. Quer dizer, o campo magnético, ele se acopla com um vetor externo, não precisa ser constante, pode ser dependente da posição do espaço também, né? Do tempo do espaço, mas ele se acopla dessa forma com o campo magnético, né? Depois, nós temos aqui a Bohr, a rotacional. Aí aqui, Faraday-Lenz não muda, nesse caso. Gauss magnético também não muda desde que nós não introduzamos, né, monopolos magnéticos. E rotacional. Aí assim, Ampère-Marx rotacional de B, aí aqui tem, eu acho que era menos que B mais 1 sobre C, si vetorial é igual a 1 sobre C. Aí a corrente de deslocamento e a corrente externa. Então, aqui aparece um outro campo, um campo não, um fundo escalar que se acopla ao campo magnético, e aqui esse fundo vetorial que também se acopla ao campo elétrico. Esse fundo vetorial é como se tivesse no espaço-tempo, né, um vetor constante, um vetor homogêneo, constante, que está dando uma direção privilegiada no espaço. Então existe uma isotropia, por isso que a gente chama de eletrodinâmica isotrópica. O espaço-tempo não é o vácuo. Existe, mesmo que essas equações sejam escritas no vácuo, sem carga e sem corrente, esses termos persistem. Então esses termos são uma propriedade, é uma espécie de, como se fosse um éter, né? Um vácuo, né, no qual existe uma direção privilegiada e que tem esse escalar. Esse escalar pode existir ou não. Se esse escalar não existir, ele for nulo, de qualquer maneira, a gente tem esse acoplamento com o campo magnético e com o campo elétrico. Então, agora, tem uma origem para essa eletrodinâmica? Sim, né? Essa eletrodinâmica ela não foi tirada assim, inventada, né? Ela foi derivada de uma física mais fundamental. Quer dizer, então, se a gente está modificando a eletrodinâmica de Marx, eu passei para vocês aquela lista com 58 extensões,
sempre tem alguma física mais fundamental que pode estar motivando essas eletrodinâmicas. Por exemplo, mecanismo de Higgs. Porque a eletrodinâmica, né, como se a gente pega o Jackson ele recorta a eletrodinâmica, ele tira a eletrodinâmica do modelo padrão. Para ele só existe eletrodinâmica. Então você não sabe mais nada além de eletrodinâmica. Mas, hoje a gente sabe que a eletrodinâmica ela não surgiu sozinha. Nas transições de fase iniciais do universo, a eletrodinâmica ela não surge sozinha, ela surge dentro de uma interação mais forte, que é a interação eletrofrágil. E aí o mecanismo de Higgs acontece, o campo de Higgs está lá. O campo de Higgs, então, quando ele se estabiliza no vácuo, ele define um estado fundamental, né, de energia para o universo. O fóton, quer dizer, a interação eletromagnética se separa da interação nuclear frágil. Então, tem um momento, né, que esse momento acontece cerca de 10 a menos 15 segundos após o Big Bang, né, na temperatura já na faixa de 10 a 18 Kelvin. Nesse momento, as duas interações se desacoplam. Agora a questão é, será que o eletromagnetismo ele se divorcia da interação eletrofrágil sem levar nada de consigo, né? Não é um divórcio tão amigável assim, vai querer a parte dele. E a interação frágil também vai querer a parte dela. Então, o eletromagnetismo, quando ele sai, ele traz uma memória de que em tempos ancestrais ele estava numa interação mais forte. Tanto é que se a gente hoje for computar o momento de dipolo elétrico do elétron, que teoricamente bate, né, até a 12ª casa decimal, com os experimentos, a diferença de uma parte no trilhão, na 14ª casa decimal já aparecem efeitos eletrofrágeis. Então, o magnetismo do elétron é puramente eletromagnético até a 12ª casa decimal. Na 13ª casa decimal, que é 0.0011522259482. Então, na 12ª casa decimal, na 13ª você tem efeito eletrofrágil. E na 14ª você tem efeito da QCD. Os quarks, né, pela interação forte, eles já contribuem também no dipolo elétrico do elétron. Então, o que é do elétron não é só do elétron. O muon, né, que é o primo mais forte do elétron, que tem uma massa 200 vezes a massa do elétron, ele tem um momento de polo magnético muito mais permeável dessa física nova, dessa outra física que não é só eletromagnetismo. Ele vai até a 8ª casa decimal. A partir da 9ª casa decimal, você já começa a ter efeitos que não são eletromagnéticos, mas que contribuem para o magnetismo no mundo. Então, o que é importante a gente ter em mente é que o eletromagnetismo, ele, para efeitos disciplinares e assim, para efeitos tecnológicos, né, a gente recorta ele, né, e ele consegue dar conta de si próprio dentro de certos limites. Mas se eu começar a colocar campos magnéticos muito intensos, né, imaginar uma estrela de nêutrons que pode, ou uma magnetar, que pode produzir um campo magnético de 10 a 12, 10 a 13 Tesla, o eletromagnetismo, as equações de Maxwell elas colapsam. Aí você já não consegue mais ter uma descrição maxwelliana. Claro, também, todo mundo conhece isso da graduação, no próprio átomo de hidrogênio. Se o eletromagnetismo fosse tão, né, possante, a gente teria o problema do átomo se formar e durar 1 nanosegundo, porque ele irradia, ele está acelerado. Então, é a aceleração de Larmor, né? É a lei da emissão da potência de Larmor. Então, o eletromagnetismo, ele falha no limite atômico, né? Quer dizer, eu preciso de coisas novas para subsidiar o eletromagnetismo, como ele fala na escala macroscópica também, na escala astrofísica, e agora a gente começa a ver nos novos materiais, como, por exemplo, materiais topológicos. Então, sempre, por trás de todas essas distinções, tem alguma física mais fundamental. Pode ser teoria de cordas, pode ser gravitação quântica, pode ser grande unificação, pode ser universo de branas, pode ser supersimetria, pode ser supergravidade. Tem sempre uma origem, né, uma origem mais fundamental por trás dessas extensões. E nesse caso aqui, nós estamos dizendo que existe alguma coisa no vácuo, uma anisotropia no vácuo, que a própria QED não dá conta. Então, o vácuo, o que é o vácuo da QED?
O que é o vazio da QED? O vazio da QED, hoje a gente sabe, não é o vazio. Isso já ficou claro com o Dirac em 1929, no trabalho dele de elétrons e prótons, quando ele mostra que o vácuo é o condensado de elétrons e antipartículas virtuais. Quer dizer, o vácuo, o que é o vácuo da QCD? Nós até hoje não sabemos. O vácuo da QCD pode ser um conjunto de blue balls, podem ser instantos. O vácuo eletrofraco também. Qual é o vácuo eletrofraco? É o vácuo de Higgs. O campo de Higgs define o vácuo eletrofraco. Então, a estrutura do vácuo, né, é sempre uma coisa em aberto. Hoje a gente sabe que existe um grande problema da constante cosmológica também, que é um grande problema da física, porque a energia do vácuo não bate com o valor medido da constante cosmológica, que deve ser uma energia de fundo. Então, é sempre uma questão compreender qual é a estrutura do vácuo. Então, esses emissários aqui, eles estão dizendo, tem alguma física nova no vácuo, que as equações de Maxwell não contemplam, mas que a gente tem como introduzi-las, e agora sim eu tenho as equações de Maxwell acopladas com um vácuo não trivial, no qual existe uma direção, por exemplo, privilegiada Xi. Aí a primeira tarefa que eu pedi é para vocês tirarem a dimensão do Xi. Eu vi que o Levi, Gustavo, né, tirou lá. A dimensão do Qi e a dimensão do Xi, elas são dimensão de 1 sobre comprimento. Vamos colocar assim, metro menos 1. Fica claro daqui, né? Fala pelas equações. Divergência é 1 sobre comprimento. Campo elétrico é campo magnético vezes C. Então, aqui no lugar do campo elétrico eu posso colocar CD, em termos dimensionais. Aí, menos C, aqui o Xi e aqui o B. Vamos entrar no vácuo. Então, por homogeneidade, C, mesma dimensão. Então, só sobra para o Xi a dimensão de 1 sobre comprimento. E aqui a mesma coisa. Rotacional de B e B. Então, esses dois têm a mesma dimensão. Então, esse aqui tem que ter a dimensão de 1 sobre o comprimento, que é rotacional, é dDx, dDy, dDz. Então, as dimensões são essas, 1 sobre o comprimento. Então, isso está dizendo também alguma coisa interessante, né? Apesar do fóton não ter massa, se ele não tem massa, a gente sabe que, pela mecânica quântica, né, o comprimento de onda de Compton de uma partícula é H cortado sobre MC. Então, isso aqui define para qualquer partícula de massa M o chamado comprimento de onda de Compton. Se a partícula tem uma massa muito grande, o comprimento de onda de Compton é pequeno. Se a partícula tem uma massa muito pequena, é o caso do fóton. O fóton tem uma massa zero. Então, o comprimento de onda do fóton é muito grande. Então, o fóton realmente tem um caráter muito ondulatório. Mas se eu pegar o próton, por exemplo, o comprimento de onda de Compton dele como ele é 2.000 vezes mais macio do que o elétron, o comprimento de onda de Compton do próton é 2.000 vezes menor do que o do elétron. Então, o elétron se espalha mais. O comprimento de onda de Compton me diz o quanto, né, eu vou poder considerar a partícula do ponto de vista clássico ou quântico. Né? Se eu pegar o elétron e eu estiver trabalhando, por exemplo, um campo magnético muito intenso, né, esse campo magnético ele gera, a gente pode calcular o que a gente chama de raio de síncrotron. E aí o raio de síncrotron é uma escala de distância que eu vou comparar com o comprimento de onda do corpo do elétron. Se o raio de síncrotron for muito grande em relação ao comprimento de onda de Compton do elétron, eu olho o elétron classicamente. Mas se o raio de síncrotron for muito pequeno, significa que eu consigo afetar muito dentro, muito no âmago, né, no interior assim, do elétron, digamos assim. A função de onda do elétron, ela se espalha, né, numa região que seja o comprimento de onda de Compton dele, ou da partícula em geral. Então, se aqui eu tenho uma escala de distância, e quem é a partícula que está em jogo aqui se eu estiver no vácuo? Quem é que está se propagando se eu estiver no vácuo? Estou falando aqui, essas equações descrevem a propagação do fóton. Então, eu estou falando de um fóton que está agora, ele recebe como herança do vácuo uma escala de comprimento. Uma escala de comprimento pode se revelar numa escala de massa. Então, será que o fóton aqui é massivo ou não? Será que é alternativamente, quer dizer, o mecanismo de Higgs não dá massa para o fóton e não dá massa para os neutrinos. O mecanismo de Higgs dá massa para os quarks, para os leptons carregados. Elétron, muon, neutrino sem massa, fóton sem massa. W mais com massa, W menos com massa, Z0 com massa. E gluons sem massa, né? Quarks com massa. Então, o mecanismo de Higgs ele dá conta de muita massa, mas ele deixa o fóton sem massa.
Mas essa eletrodinâmica pode estar me dizendo que essa isotropia do vácuo, ela introduz uma escala de comprimento. Porque sem isso aqui, eu não tenho escala, não tenho nenhum parâmetro de comprimento, eu tenho campo elétrico, campo magnético e derivadas, né? E a velocidade da luz. Né? Agora, quando eu coloco esse parâmetro que está trazendo alguma informação do vácuo, ele me traz uma escala de comprimento. E uma escala de comprimento pode, né, uma escala de comprimento se relaciona com uma escala de massa através de H cortado, mecânica quântica, e através do C, relatividade. Então, não sei quantos de vocês estão acostumados a trabalhar com H cortado igual a C igual a 1. A gente resiste um pouco a isso, também no início. Eu botava H cortado em tudo quanto é canto, C em tudo quanto é canto. Aí quando eu ia ler o P, não tem zero, não tem zero, não tem H cortado, não tem C. A gente tem que aprender também, né, a ler, né, sem o H. Então, quando a gente faz H cortado igual a C igual a 1, a gente não está alterando nada, a gente recupera eles no final, a gente faz todos os cálculos sem H cortado. A única coisa que não põe igual a 1, pi continua sendo pi. Eu já tenho o autor, já tentou botar pi igual a 1 também, se deu mal. Mas se a gente colocar H cortado igual a C igual a 1, a gente faz todos os cálculos. No final, você vê a dimensão do que você faz um cálculo, vamos dizer assim, de comprimento e você obtém um resultado em quilograma. Você fala, poxa, como é que um comprimento você coloca o H cortado no seu lugar certinho, aí você coloca potência de H cortado e potência de C que você recupera. Mas se eu disser para vocês, o comprimento de onda de Compton da partícula é igual a 1 sobre a massa. Então, o comprimento de onda de Compton é quilograma menos 1. Ou a massa é metro menos 1. Quer dizer, com isso aqui, massa é inverso de comprimento de onda. Então, massa, por quê? Porque C é igual a 1. Então, metro por segundo, 3 vezes 10 a 8. Eu faço 3 vezes 10 a 8 metros por segundo igual a 1. Então, metro vira segundo. Então, tempo e comprimento têm a mesma coisa, têm a mesma unidade. Aí, quando eu faço H cortado igual a 1, eu estou fazendo Joule, 6,67 vezes 10 a menos 34, Joule segundos igual a 1. Então, eu estou fazendo Joule segundo igual a 1. Joule é o quê? Joule é quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, vezes segundo. Então, esse segundo aqui cancela com esse segundo aqui. Aí, nessa unidade de C igual a 1, o quilograma e o metro, né, quer dizer, aqui, quilograma mata o metro, porque quilograma vezes metro é igual a 1. Aí sobra 1 metro aqui. E aí, metro por segundo. Então, fica compatível com igual a 1. Então, H cortado igual a C, eu faço tudo com H cortado igual a C igual a 1. No final do resultado, a grandeza que eu estiver calculando, ela vai aparecer. Aí a gente vai aparecer sempre com unidade de comprimento a menos 1, ou até mesmo, se quiser, com unidade de energia, porque eu posso converter joule para eletronvolt, né? O eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, vamos dizer assim, então quando eu escrevo a constante de Planck, né, que é 6,67 vezes 10 a menos 34 joule segundo, né, eu posso passar esse joule aqui, que ele é 1 sobre 1,6 vezes 10 a 19 elétrons-volt. Então, se tu dá aproximadamente 4 alguma coisa, não importa, mas vai dar 10 a menos 15. 10 a menos 15 elétrons-volts segundo. Estou dizendo que isso é igual a 1. Então, eu estou estabelecendo uma escala dizendo que 1 segundo é equivalente a 10 a 15 elétrons-volts a menos 1. Só a gente trabalha algebricamente com isso. Então, qualquer unidade de tempo que apareça, se a gente fizer os cálculos todo o tempo, eu vou ganhar uma energia em segundo a menos 1, mas aí eu converto segundo a menos 1 para eletron-volt. Então, a gente pode sempre, estou só falando isso, porque muitas vezes esses trabalhos, né, eles apresentam H cortado igual a C igual a 1. Aí, assim, mas tem também tabelinha de conversão, você converte qualquer coisa do sistema natural para um campo magnético. Campo magnético no sistema SI é Tesla. No sistema de unidades naturais, ele é eletron-volt ao quadrado. Quer dizer, o que é um Tesla no sistema SI, ele acaba sendo eletron-volt ao quadrado, né? O campo magnético é QVD. Isso aqui é uma força. Isso aqui é a força de Lorentz, né? A força é massa, quilograma,
vezes metro por segundo ao quadrado. Então, nessas unidades, né, quilograma vezes metro é igual a 1. Então, isso aqui se cancela. Então, a força tem unidade de segundo. Nesse sistema, força é tempo a menos 2. Mas tempo a menos 2 é energia ao quadrado. A gente já viu, né? Falta o joule segundo. Joule segundo é igual a 1. Constante H cortado é igual a 1. Joule segundo é igual a 1. Então, 1 segundo, né? 1 segundo é joule a menos 1. Ou 1 segundo a menos 2 é joule ao quadrado, energia ao quadrado. Então, a força tem dimensão de energia ao quadrado. A carga é pulo, a carga é adimensional. A gente usa nesse sistema é adimensional. E aqui é metro por segundo. Então é adimensional também, porque é metro por segundo. Então sobra aqui o campo magnético tem unidade de força. Numa prova de física 3, já pensou? Você, professor, zera, porque você. Mas você diz, eu estou trabalhando para H cortado igual a C igual a 1. O professor pode ficar até surpreso, né? Então é importante vocês saberem. Não precisa. Quem é da matéria condensada, os papers de matéria condensada ainda mantém o H cortado no lugar, mas perde de altas energias, física de partícula, teoria de campos, astrofísica, cosmologia, H cortado igual a C igual a 1, constante de Boltzmann igual a 1. G igual a 1, exatamente. Pi igual a 1, não. O pi, por exemplo, só faltou isso. Então, por que eu fiz todo esse discurso? Me desculpe, porque eu estou querendo dizer para vocês, quer dizer, olhar as equações, né? Antes de fazer, a gente sempre tem que desenvolver um pouco esse cuidado aí, né? Primeiro conversa com as equações, depois execute, né? Então a gente vai namorar, né? Ou a namorada, ou o namorado, primeiro a gente conversa, depois a gente vai mais a fundo, né? Primeiro conhecer. Então o professor Dirac sempre dizia isso. Dialoguem com as equações. Olha, contemplem as equações. Conversa. Olha, se eu mexo num parâmetro, se eu mexo no outro, o que vai acontecer. Então, daqui a gente já tirou uma previsão interessante. Provavelmente, essa onda eletromagnética vai descrever um fóton massivo. E o fóton massivo, a massa do fóton, está saindo daqui. Então, é como se esse vácuo que introduz essa anisotropia, ele oferecesse uma certa viscosidade, de tal maneira que o fóton vai se propagar com velocidade menor do que C. E aí vai ser massivo. Se a velocidade é menor que a da luz, ele vai ser massivo. Então, tem um raciocínio físico que a gente pode extrair daí antes de fazer os cálculos. Agora, fazer os cálculos a gente faz. Tira a rotacional, faz as misturebas que a gente quer fazer. Então, a próxima mistureba que eu passei, eu acho que era tirar as equações de onda. Era isso mesmo, Gustavo? Acho que não. Peraí. Era tirar, eu acho que as condições sobre psique, não é isso? Para invariância de. Quer ver? Ligar com invariância. Então, eu vou pensar o seguinte, aí, então, vamos recuperar. Depois eu vou pedir para você vir o quadro, tá? Era conservação de carga elétrica e Foi isso, conservação da carga elétrica. Né? Então, vamos dizer, a conservação a continuidade da carga elétrica é dρ dt mais divergência de J igual a zero. Então, para eu manipular, o que eu quero obter daí? Será que esse xi e esse qui podem ser quaisquer? Porque eu tenho um vínculo forte na eletrodinâmica de Marx, mas a eletrodinâmica é que é a conservação da carga elétrica. Eu não quero perder a conservação da carga elétrica. A carga elétrica é uma conservação fundamental. Então, conservação da carga elétrica, ela está expressa através dessa equação, ddt de ρ, é uma equação de continuidade, mas a divergência de J igual a zero. Então, eu quero verificar se essa condição aqui é satisfeita quando eu agora mexi nas equações de Marx. Tem 3 termos novos. Então, primeira coisa a fazer, tirar a derivada temporal. Tira a derivada temporal aqui. C é constante. Mas não estou dizendo que o psi seja derivada temporal aqui. E tirar a divergência aqui. Divergência do rotacional. Tirar a divergência aqui. Tirar a divergência aqui. Tirar a divergência aqui. E tirar a divergência aqui. Aí vai me dar justamente a divergência de J. Então, se eu somar agora essas equações, quer dizer, tirando a derivada temporal aqui também do corpo, não? Então, nós vamos ter divergência da derivada temporal de R.
né? E aqui, na verdade, aqui, só um cuidadinho que isso aqui foi fundamental para a descoberta do monopolo magnético. Aqui eu tirei a derivada temporal da divergência. E aqui eu tirei a divergência da derivada temporal. Será que essas coisas comutam? Será que eu posso tirar, se eu tirar primeiro a divergência e depois derivar no tempo? Ou, se eu primeiro derivar no tempo e depois tirar a divergência, matematicamente, né, quando a gente estuda cálculo de função de várias variáveis, né, a derivada em relação a x, a derivada em relação a uma função f, é igual à derivada y, a derivada x de f, quando que eu posso comutar a ordem das derivadas? Quando a função tiver derivadas segundas contínuas. Se a função não tiver derivadas segundas contínuas, essa ordem é alterada. Essa ordem não é comutativa. dx, né? Essa é quase uma mecânica quântica, né? Vendo que dx, dy é um comutador. Diferente de zero, se a função não tiver derivadas segundas contínuas. E foi isso que o professor Dirac fez quando ele propôs a equação física. Quando ele propôs o monopolo magnético no paper de 31, que é o paper que ele prevê a existência da antimatéria, junto com a existência do monopolo, junto com a condição de quantização da carga. No paper de 31, que é o chamado Quantized Singularities in the Electromagnetic Field, ele vai olhar todas as possíveis singularidades do campo eletromagnético. E, em geral, o que a gente vai no eletromagnético todo o tempo, a divergência do rotacional é zero. E rotacional do gradiente é zero. Mas quando eu tiro a divergência do rotacional, né? Divergência do rotacional, de um vetor, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ddx, né? Do rotacional de A, componente x. O componente x do rotacional é dy az menos dz ay. E vou fazer a mesma coisa para todas as outras. Aí eu vou cancelar os termos que tem dx, dy, vai ter um termo que vai ter dy, dx. E aí eu vou cancelar e digo que a divergência do rotacional é zero. Mas aí eu estou implicitamente usando o fato de que esse vetor, essa função vetorial, tem derivada segunda zero, derivada segunda contínua. E pode não acontecer isso. Será que o eletromagnetismo é tão comportativo assim? Então, o que o Dirac abriu mão foi que quando a gente diz que B, né, é rotacional de A, automaticamente, que a gente, divergência de B é a divergência do rotacional. Então é zero. Mas se o A não for bonitinho, comportativo, então o Dirac falou, pode ter uma singularidade aqui que não dê derivada segunda contínua. Então a divergência de B é diferente de zero. Vai depender da propriedade de singularidade desse A. Simples, tão simples quanto isso. Foi com esse problema que o Dirac resolveu a questão da resistência do monopolo. Foi fundamental. Porque qual era o problema que o Dirac tinha, na verdade? O problema era simples, tão simples quanto isso. 1931, 3 partículas são conhecidas: elétron, próton e fóton. Né? O elétron, 1897, o próton, 1919, e o fóton, 1923, quando Compton conclui que os quanta de luz de Einstein e de quantum eram partículas com momento linear. E aí surge o fóton. Então, elétron, carga menos E. Próton, carga mais E. Fóton, carga 0 vezes E. 1, 0 e menos 1. Então, Dirac falou, as 3 partículas conhecidas são muito diferentes. O elétron, massa pequena. O fóton, massa 0. E o próton, 2.000 vezes mais massivo que o elétron. No entanto, as cargas são próton e elétron têm a mesma carga em módulo. E o próton é 2.000 vezes mais massivo. E na época se pensava que a origem da massa fosse uma origem eletromagnética, como a gente estuda lá, tira a alta energia da partícula, uma partícula com carga 2, tem uma alta energia, é P2 sobre 4 pi epsilon 0 R2, né? E a gente identifica isso como a massa, né? A massa clássica, né? A massa eletromagnética. Mas se o fóton, se o elétron, se o próton é 2.000 vezes mais massivo do que o elétron, né? 2.000 vezes. A carga dele deveria ser muito maior do que a carga do elétron. Então tem igual, um módulo. E aí Dirac falou, poxa, tem uma coisa estranha.
Como é que eu vou provar que as 3 partículas têm uma carga quantizada? Carga fundamental é carga do elétron, menos 1 vezes zero, carga do próton mais 1 vezes zero, carga do fóton 0 vezes zero. Por quê? Então, tem alguma coisa que nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo o eletromagnetismo. E, claro, eu não conheci o Jackson, né? Se ele conhecesse, talvez ele nunca fizesse isso. Em 1931, o eletromagnetismo, Dirac tinha ouvido falar das equações de Maxwell quando ele entrou no doutorado. Ele entrou no doutorado em 1923, ele ouviu falar das equações de Maxwell, mas não conhecia muito bem. E aí ele foi analisar. Problema matemático, talvez o problema seja o nosso vício matemático de tratar o eletromagnetismo. Ele falou, vamos abrir mão. Por que o campo elétrico tem uma fonte? E também vamos pensar, conhecimento de física. Porque em 1894, Pierre Curie dizia que deveria haver uma carga magnética na natureza. Porque o elétron, o elétron foi descoberto em 1897. Mas em 1864, um físico irlandês, Story, ele falou, porque Maxwell trabalhou com a carga. A carga de Maxwell é um rho. É uma carga que ele não sabe a origem, não sabe a descrição microscópica. Então esse físico dizia, deve haver um portador de carga fundamental. E aí o elétron é descoberto 33 anos depois. Em 1894, o magnetismo estava sendo estudado, Pierre Curie previu que, já que deve existir um portador, antes de elétron ser descoberto, ele falou, já que existe a possibilidade de um portador de carga elétrica, será que não existe um portador de uma carga magnética também? Se pensava no monopolo magnético. Bom, aí, tanto é que o próprio Pierre Curie, ele dá um belo curso, ele vai aos Estados Unidos e dá um belo curso sobre monopolo magnético, cara. Você vê como é que, às vezes, essas ideias são importantes, né? E o monopolo magnético, o partícula não foi descoberto. Então, ele foi falar sobre isso. Aí Dirac sabia que deveria haver um polo magnético. Então, Dirac falou, talvez o nosso vício seja um vício matemático, de dizer que a divergência de Lie é sempre zero, porque a divergência do rotacional é zero. Então, não vamos dar mão, vamos estudar as singularidades mais amplas que os campos e os potenciais eletromagnéticos podem ter. E ele falou, não, divergência de B é diferente de zero. E aí ele coloca aqui uma densidade de carga magnética. E aí, com essa densidade de carga magnética, ele tira o monopolo, tira o campo do monopolo, vai estudar o movimento de uma carga elétrica do monopolo e tira a relação de quantização, que quantiza as cargas elétricas. Então, ele prevê, e com isso, ele ganha um terceiro bônus, que é a quantização, que é a previsão da antimatéria. Então, num trabalho simples, o que o Dirac estava querendo entender era por que as cargas são quantizadas. E aí ele bota o dedão na matemática, resolve a questão e ele ganha os três resultados desse paper de 31, que é quantização da carga elétrica, previsão de monopolos magnéticos e previsão de antimatéria. Então, divergência, né, do rotacional pode não ser zero, como o gradiente da divergência, o gradiente do rotacional também, o rotacional do gradiente também pode não ser zero, porque as derivadas segundas podem não comutar. Beleza, então, feito isso, vamos fazer o que nós estou aqui. Por que eu estou comutando? Porque eu estou supondo que os campos elétricos, então, vão ser comportados o suficiente. Em geral, esses comportamentos mais meio patológicos, eles estão nos potenciais, não nos campos. Então, eu vou usar esse fato de que a derivada temporal, né, ela comuta, aqui eu tirei a derivada temporal da divergência e aqui eu tirei a divergência da derivada temporal. Então, eu vou dizer que isso aqui pode ser dado por essa expressão. Aí a gente foi também dizer que a divergência do rotacional é zero. Eu não vou fazer todos os cálculos, porque os cálculos são mais ou menos assim. Divergência do rotacional é zero, esse termo aqui é zero. Então fica divergência menos, não estou dizendo que o que é constante, então vou deixar ele dentro da divergência. Aí aqui nós vamos ter mais 1 sobre C, divergência de Xi vetor E. Certo? Isso aqui é zero, né? E agora igual a 1 sobre C ao quadrado.
Aí, a divergência da derivada temporal de E, eu vou usar a equação de Gauss. Eu vou dizer que isso aqui é C ddt 1 sobre C. Então vai ter esse 1 sobre C2 e esse C aqui. Vai ficar 1 sobre C, derivada temporal, né, de psi vetor V, psi escalar V, perdão. E esse termo aqui, mais 1 sobre C ao quadrado, tá? ddt da divergência, então, isso, ddt da divergência, aqui já nasce, aqui é 1 sobre C ao quadrado, rho sobre epsilon zero. Esqueci de divergência. Essa divergência disso aqui tem a derivada temporal de V. A divergência do gradiente tem a derivada tem 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal 1 sobre C ao quadrado, botar tudo para fora. 1 sobre C ao quadrado, que é esse aqui. E aí 1 sobre epsilon zero, ddt de rho. Certo? Então isso aí deu para nós essa equação. Aqui, só tirar a divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar, gradiente de Γ, escalar B, mais Γ divergência de B. Mas aí a divergência de B para nós é zero, não tem monopólio magnético. Mas você tem um de corrente? Oi? Termo de Eu corrente. esqueci o termo de corrente, aonde? Aqui, que é margem de zero, divergência de J, né? Eu tirei a divergência desse termo. Tirei. Obrigado pela correção. Então ficou menos que B, aí aqui esse termo de divergência de B é zero, aí uso divergência do produto vetorial. Vamos lá. Divergência vai ser derivada I da componente I do produto vetorial. Mas a componente I do produto vetorial é o leve da epsilon IJK, se componente J é a componente K. Então vai ficar a derivada desse cara aqui, o epsilon, vai dar o rotacional de psi. Escalar é. Depois o outro termo, essa derivada vai atuar aqui. Daí a K vai ficar menos psi escalar rotacional de R. Então a gente vai coloca mais um sobre C. Então ficou rotacional de psi. Não, peraí, estou fazendo confusão aqui. Estou fazendo esse termo aqui, né? A divergência, depois eu peguei qual foi o rotacional. Não, está certo, a divergência do produto vetorial. É o que eu fiz aqui, né? É 1 sobre C. Então ficou rotacional de psi. Escalar é menos 1 sobre C, psi, escalar rotacional de R. Então é esse termo, né? Esse termo que deu isso aqui, e esse termo aqui deu isso aqui. Esse termo aqui deu esses dois termos aqui. Igual. Aqui ficou C2 é 1 sobre μ0 epsilon 0, né? Então, epsilon 0 vai ficar, então eu posso botar aqui nesse lado, aqui vai ficar μ0 em evidência, e vai ficar ddt de rho, mais a divergência de J. E a gente sabe que a gente vai querer que isso aqui seja zero, né? E depois desse lado aqui vai aparecer esse termo aqui, que é mais 1 sobre C, derivada temporal do psi, escalar B, mais 1 sobre C, psi, escalar, derivada temporal do B. Isso? Então, a derivada tem a equação de Faraday-Lenz, rotacional de E é igual a menos dB/dt. Menos dB/dt. Então, aqui eu vou produzir menos
dBdt, e aqui eu tenho mais dBdt. Então esse termo aqui, do lado esquerdo, ele vai ficar com sinal mais e vai cancelar esse termo aqui que está do lado direito. E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós temos esse termo aqui multiplica o campo elétrico, e esse termo aqui faz um produto escalar com o campo magnético. Então, algo vezes o campo elétrico, mais algo escalar campo magnético, igual a zero. O campo elétrico e o campo magnético sendo independentes, então a primeira condição que eu tiro é que o rotacional de psi tem que ser zero. Então essa anisotropia, ela não é uma anisotropia qualquer, ela tem que ter rotacional nulo. E depois a outra condição que eu tiro trago esse termo para o lado daqui, então vai ficar derivada temporal do psi mais o gradiente do π igual a zero. Então, vamos dizer assim, essa estrutura de vácuo, né, esses campos que estão, eu não diria tanto porque não tem sentido de propagação, mas esse background, esse fundo, né, que está representando algum efeito do vácuo nas equações de vácuo, ele tem que ter essas condições. Esse psi não sai qualquer, e esse aqui está ligado à derivada temporal, quer dizer, o gradiente disso está ligado à derivada temporal disso, e esse campo tem rotacional nulo, quer dizer, localmente ele pode ser escrito como gradiente de uma função escalar. Então, em princípio, ele poderia ser o gradiente de uma função escalar. Mas é isso que... Agora, isso pode estar representando alguma organização que esse vácuo tem. Qual é a origem dessas grandezas aqui? Pode estar na teoria de cordas, por exemplo. Tem uma origem física. Isso aqui. Então, só esse exercício era simples, assim, era só para verificar isso. Então, ou seja, com isso, porque a gente tem que isso aqui é zero, né? Então a gente mantém. Então, se o Qi e o Psi satisfizerem essas duas condições, eles vão manter, não vão alterar a conservação da carga. Se eles furarem essas condições, aí eu estou quebrando a conservação da carga elétrica, é mais dramático para o eletromagnetismo. Em notação covariante, quem está acostumado com a notação covariante, a gente pode reunir essas duas grandezas, né? Eu posso criar, sei lá, um vetor lambda mi, cuja primeira componente é o Qi e cuja componente espacial é o Psi. E aí esse vetor tem essa propriedade, dmi lambda mi menos dmi lambda mi igual a zero. Então, essa equação aqui, reunindo esses dois objetos num quadro vetor, essa equação aqui resume aquelas duas equações. Daqui sai que o rotacional de Psi é zero e que a derivada temporal do Qi mais a derivada temporal do Psi, mais o gradiente do Qi é zero. Está tudo embutido nessa equação aqui. Mas, abrindo mão da notação covariante, aquilo que a gente fez separadamente vale para Psi e para Qi, tá certo? Agora, pessoal, eu vou ter que pedir desculpa a vocês por uma coisa. Eu vou, meu plano, meu projeto, meu tratado com vocês, né, é marcar a aula presencial de 15 em 15 dias. Mas devido ao feriado, devido a um problema que eu vou ter que sair mais cedo hoje, eu vou ter que marcar com vocês semana que vem de novo nesse horário. Mas eu não vou fazer isso toda semana, não. É porque eu estou com um problema familiar sério, né? Não pode ficar sozinho, eu tenho que voltar para casa. Eu deixei ela sozinha agora. Então, eu tenho que dar assistência total, né? A gente não tem ninguém para cuidar, só eu mesmo. Então, hoje eu tenho que sair 5h30. Peço desculpas a vocês, tá? Mas aí semana que vem já vou, meu filho vai ficar com ela lá, né? Vamos acertar depois, não? Desculpa, não, então só para entender. Aí, então, semana que vem vai ter, aí vai ser 15. Aí vai manter 15. Não, perfeito. Não é só porque vocês também têm que se organizar e vocês não podem viver na minha confusão. Não posso transmitir a minha confusão que eu estou vivendo no momento, está difícil, mas a gente supera. Tudo a gente supera, se Deus quiser. Então é isso aí. Então, agora o próximo passo, que eu tinha pedido, vamos olhar as equações de onda. Por que as equações de onda são interessantes? Né? Claro, a gente descreve ondas eletromagnéticas, as propriedades, mas o que é importante é que nós temos uma relação de dispersão muito clara no eletromagnetismo, né? Que é a frequência das ondas eletromagnéticas, é o módulo do vetor de onda vezes C. E o índice de refração, né, que é definido como C sobre a velocidade de fase. A velocidade de fase é ômega sobre C, então fica C sobre ômega sobre C, C sobre velocidade de ômega sobre C, isso, né?
Então, a gente consegue relacionar, quer dizer, o comprimento de onda, né, ele fica igual, né, quer dizer, vamos botar ômega igual a módulo de K sobre C, aqui vamos usar assim, velocidade de fase, vamos botar assim, C sobre velocidade de fase, índice de refração. Vamos botar aqui C, velocidade de fase, ômega sobre K, né? Ômega sobre o módulo de K. Isso é a velocidade de fase, né? A velocidade de grupo não, a velocidade de grupo é a derivada do ômega em relação ao módulo de K, isso se for isotrópico, né? Nesse caso, essa relação não vai valer. Nesse caso, a gente vai ter que tirar uma velocidade de grupo componente a componente. Vai ter que ser derivada do ômega em relação ao K. Por quê? Porque a velocidade de grupo, né? Ela, quer dizer, a velocidade de fase, perdão, a velocidade de grupo, ela, em geral, a gente tem meios isotrópicos. E aí, tudo depende só do módulo de K. A relação de dispersão. Mas nesse caso, eu tenho um vetor anisotrópico. Então, esse vetor anisotrópico, ele vai quebrar essa, vamos dizer, essa simetria simétrica, essa simetria estérica. Então, a velocidade de grupo eu tenho que calcular componente a componente e depois tirar o módulo da velocidade de grupo, que vai ser a raiz quadrada, né, da componente I vezes a componente I. E a velocidade de grupo é d ômega dk. No caso do eletromagnetismo do vácuo, né, d ômega dk é C. Então, a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase e o índice de refração, né, é módulo de K, né, em cima, né, Kc sobre ômega. Para as ondas de baixo, isso aqui é 1. Então, índice de refração do vácuo é 1. Né? Ômega, né? Por causa das relações de dispersão. Agora, esse vácuo não isotrópico, será que o índice de refração dele é 1? Então, eu vou precisar tirar a velocidade de grupo, a frequência, né? E aqui a gente vê o seguinte, a frequência aqui, ela vamos dizer assim, o índice de refração é 1. Então, o índice de refração independe da frequência da onda e independe. E o índice de refração do vácuo é o mesmo para qualquer frequência e para qualquer comprimento de onda, ou seja, não tem dispersão. Mas agora, nesse meio, como eu tenho essa anisotropia, será que todos os comprimentos de onda se comportam igualmente? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar essa relação de destaque. Vou pegar a relação entre energia e momento, né? E2 igual a P2C2 mais M2C4. Relação de energia e momento da cinemática relativa. Vamos imaginar que um fóton fosse massivo. Se ele não é massivo, é igual a módulo de P vezes C. Né? Agora, vamos pensar, né, na relação, no princípio da complementariedade. É energia. Energia é H cortado ômega. P é momento. Momento é I, H cortado K. Né? Quando a gente faz a relação onda-partícula. Então, desse lado aqui eu tenho H cortado ao quadrado, ômega 2. Aqui eu tenho, né, P2 é menos H cortado ao quadrado, K2, né? P, né? H cortado ao quadrado, C2, P2. Mais M2C4. Sabe o que é isso? Desafinando, estou desafinando. Como a gente diz, né? Quando a gente vai ficando velho, né? Na orquestra, né? Vai ficando velho, você vai desafinando, vai botando o violino lá para cá. Porque primeiro o velhinho que é os palas da orquestra vai ficando lá atrás. Eu estou falando para eles aí. Eles vão ter que tocar agora primeiro o violino, eu já vou lá para trás, né? Porque eu já estou desafinando. E com a pandemia a gente para de escrever no quadro, a gente erra, né? Eu botei um I aqui, não sei aonde, cara. Então aqui, H cortado ao quadrado, pode botar aqui H cortado, C2, K2, tá? Mais M2. Então imagina, se o fóton fosse massivo, ele satisfaria essa relação de dispersão. E aí, vamos dividir tudo por H cortado ao quadrado. Olha aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o inverso do comprimento de onda de ponto do fóton ao quadrado. Se o fóton fosse massivo. E nós estamos esperando que esse fóton seja massivo, porque tem uma escala de comprimento no problema. E o comprimento pode gerar uma massa. Então aqui eu posso tirar aqui ômega
é igual a raiz quadrada de módulo de K ao quadrado, C2 mais, vou resumir isso tudo aqui, isso aqui é o comprimento de onda de Compton do fóton a menos 2, tá? E o comprimento de onda de Compton do fóton é H cortado sobre a massa do fóton vezes C. Claro, estou falando de massa do fóton. No supercondutor, o fóton tem massa. Quando a gente fala de supercondutividade, a gente expulsa o campo magnético do interior do supercondutor pelo efeito Meissner, e o comprimento de penetração do campo magnético é a massa do fóton. O fóton que não tem massa é o fóton que está saindo dessa lâmpada, é o fóton que vem do Sol, o fóton livre, mas o fóton no supercondutor ele tem massa. Então, dizer que o fóton tem massa zero, você tem que definir em que cenário ele tem massa zero. Então, num supercondutor tipo cerâmica supercondutor, altas temperaturas críticas, o fóton é macio. E a pergunta é, qual é o limite de massa que nós temos para o fóton? O limite de massa, talvez, hoje, tudo que os experimentos indicam que a massa do fóton possa ser menor do que 10 a menos 55 kg. Mas essa é uma questão extremamente relativa. Efeitos de massa do fóton, agora tem um projeto da NASA, um projeto de satélites da NASA, que está detectando violações na lei de Ampère-Maxwell através de massa do fóton. Então tem um projeto já que mais de 100 satélites organizados para verificar realmente quanto, porque a massa do fóton pode ser pequena, 10 a menos 55 é pequena, mas se você tiver num certo ambiente com um campo magnético muito intenso, perto de uma magnetar, ou perto de um buraco negro, né? Ou perto de uma estrela de nêutrons extremamente magnetizada, você pode ter efeitos já não indiferentes astrofísicos devido à massa do fóton. Então, não é dizer, 10 a menos 55 é muito pequeno, tudo bem, mas esse efeito pode ser magnificado dependendo da interação que o fóton vai ter. Então, por isso que não é desprezível. Essa questão é muito importante hoje, a discussão da massa do fóton, seja na matéria condensada, na astrofísica. Esse trabalho que eu mandei para vocês aí, que o João Paulo imprimiu, que é o quê? Metamateriais de Proca. O que é metamateriais de Proca? O que é Proca? Proca é o eletromagnetismo de massa do fóton massivo. É isso aqui, é exatamente isso aqui, que nós vamos ver na próxima vez. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque ômega sobre K, a velocidade de fase agora, se eu tirar a velocidade de grupo, eu vou tirar a velocidade de fase, é ômega sobre K. Ômega sobre módulo de K. Então eu vou trazer esse módulo de K aqui para dentro. Então vai ficar C2, que seria, se o fóton não tem massa, isso aqui é zero. Massa do fóton é zero, isso aqui é zero, teria ômega sobre K igual a C, daria a relação de dispersão de massa. Mas agora aqui fica 1 sobre K ao quadrado. Que vai entrar, estou dividindo essa equação por módulo de K. 1 sobre K é 2π sobre lambda, né? Então vai ficar 4π ao quadrado sobre lambda, comprimento de onda ao quadrado, vezes o comprimento de onda de Compton do fóton a menos 2. Ou seja, ômega sobre K. Ômega sobre K é a velocidade de fase. Não é a velocidade de grupo. Velocidade de grupo é d ômega dk. Velocidade de fase é ômega sobre K. E o índice de refração? O índice de refração é C sobre a velocidade de fase. Então, vai ser C sobre isso. Velocidade de fase. Então, vai ficar proporcional a 1 sobre essa raiz aqui. Ou seja, eu agora tenho um índice de refração que depende do comprimento de onda da onda. Então, eu tenho dispersão. Então, o fóton massivo, ele faz o vácuo ficar dispersivo. O fóton massivo se propagando no vácuo, ele gera dispersão. Porque o comprimento de onda não vai ser o mesmo para todas as frequências, para todos os comprimentos de onda. A frequência é essa aqui. Então, isso é a velocidade de fase. Aí, se eu for olhar a velocidade de grupo, eu tenho que tirar d ômega dk. Aí eu vou olhar a velocidade de grupo, só derivar isso aqui em relação ao módulo K. Então, 1 meio de 1 sobre a raiz blá blá blá. Tira então a velocidade de grupo. Mas o que é importante para o índice de refração é a velocidade de fase. Então, o fato do fóton ser massivo gera dispersão. Então, no nosso problema, o psi define uma escala de comprimento. Uma escala de comprimento, nós estamos pensando que isso deve implicar numa massa do fóton. Então, esse meio deve ser dispersivo. Então, essa eletrodinâmica com esse vácuo anisotrópico, ela deve gerar dispersão. Então, você deve ter um índice de refração e
E aí, se gera dispersão, pode gerar birrefringência. O que é a birrefringência? É o índice de refração depender da polarização da luz. Não depende só do comprimento de onda, né? Uma onda linearmente polarizada e uma onda circularmente polarizada, no mesmo, uma onda com a mesma frequência, duas ondas polarizadas, uma linearmente e uma circularmente, com o mesmo comprimento de onda ou com a mesma frequência. Se elas tiverem polarizações diferentes, elas vão ter elas vão gerar índices de refração diferentes. Elas vão ter índices de refração diferentes. Então, isso é a birrefringência. Isso é uma coisa que está super estudada hoje em dia. Tem 8 laboratórios no mundo. Na França é o BMD, Birrefringência, magnétique du vide. Na Itália, PVLS, que é a polarização do vácuo por laser. Na Alemanha, tem 2 experimentos, na China, na Rússia. Então, tem vários experimentos tentando medir a birrefringência magnética do vácuo. Por que isso é importante? Por que eu quero olhar o vácuo e ver se o vácuo tem propriedade de birrefringência? Porque se o vácuo tem propriedade